Oi, gente, tudo bem? Dá oi, irmã. Tudo bem, gente? Gente, essa é a Jéssica, minha irmã. Não sei se ela já tinha aparecido aqui no canal, mas acho que não, né? Canal não. Minha mãe já. Hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando pra vocês como funciona uma consulta dermatológica. A Jé é minha irmã mais velha, tá? Pra quem vai perguntar isso nos comentários. Ela é 4 anos mais velha do que eu, tenho 26 e ela tem 30. Isso. E a Jé acabou de se formar na residência de dermatologia. Dermatologista, pele maravilhosa e, claro, que ela cuida da minha pele também. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas, né, onde a biomedicina se difere da dermatologia, a gente pode falar isso em um próximo vídeo, mas hoje a Jé vai avaliar o meu rostinho, o meu cabelo e até algumas manchinhas que ela encontrou no meu corpo. Então, ao longo desse vídeo a gente vai falar de assuntos diferentes, mas antes a gente queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e deixa os comentários aqui embaixo. Isso mesmo. Ó, minhas estagiárias e minha irmã já estão treinadinhas aqui com a tia Bel. Então, eu vou começar. Na verdade, eu vou deixar ela se apresentar. Vocês sabem que eu não paro de falar, né? Se deixar só eu falo. Vai, Jé, se apresenta aí, fala sobre sua faculdade, sobre tudo que você quiser. Então, meninas, meu nome é Jéssica, eu sou irmã da Bel, a irmã mais velha, por mais que não pareça. Muita gente acha que não. E muita gente acha que sim, tá? E também não somos gêmeas. Algumas pessoas, isso é bem controverso, mas algumas pessoas acham bem parecidas, outras acham nada a ver. Eu acho que a gente é bem parecido. Enfim. Principalmente sem maquiagem, né? Vou parar de falar. Saí de Dourados com 16 anos para estudar, fiz medicina na Universidade Federal do Paraná, depois fiz residência no Oeste, no Hospital Regional de Presidente Prudente e finalmente estou aqui em São Paulo agora. Meu marido vai fazer cirurgia oncológica no AC Camargo, já começou inclusive, e nos próximos 3 anos nós vamos ficar aqui na cidade, então vou ter a oportunidade de trabalhar pertinho da minha irmã. A Jé se mudou pra cá, tipo, final de semana, né? Sim, Faz uma semana que ela tá aqui. Uma semana que eu estou aqui. E na verdade, desde que eu tenho 13, que ela tem 16, e ela tinha 16, que foi quando ela saiu de casa, a gente nunca mais morou na mesma cidade. Então agora, finalmente, a gente vai morar Vai perto ser nossa de novo. primeira vez morando na mesma cidade novamente. Desde os 13 anos. E da Isabela eu sempre cuidei. Desde que a gente era pequenininha, ela sempre foi a irmã muito vaidosa. Ela sempre se destacou das amiguinhas, das primas, da própria irmã, porque, gente, com 1 aninho de idade, ela já era super vaidosa. Então, tanto na hora de escolher roupa, como de arrumar para apresentação da escola, como para arrumar cabelinho, foi sempre eu que fiz. Mãe, a gente te ama, mas você também não tem tantos os dotes de arrumação. Então, isso sempre foi uma coisa que eu gostei. É muito difícil a gente fazer na gente mesmo, né? Por exemplo, um penteado e tal. Eu dou muito mais o sangue quando é na outra pessoa do que em mim. Até quem me segue no Instagram, fala o seu Instagram aí. Jéssica Pareja Guerra. Isso. Quem segue eu lá no Instagram, doutora Bel Guerra, me viu essa semana falando que ela tinha feito babyliss no meu cabelo, pintou a minha unha, essa unha aqui, e tirou minha sobrancelha. Ou seja, ela é muito... Multitarefas. Na questão beleza. Então sempre foi algo que trouxe... Que despertou o meu interesse. Eu era daquelas pessoas que ficava assistindo vídeo no YouTube pra aprender a fazer. E ela era a minha cobaia. Todas as cobaias, quem já foi cobaia da Isabela sabe que ela já foi muito cobaia também. Enfim, cobaia não, né? Que cobaia você tem que matar depois do experimento. Eu fui a modelo dela. Modelo experimental durante uns 16 anos seguidos. Depois ficou mais eventual, assim, né? Quando a gente se via, eu sempre fazia. E agora nós vamos ter a oportunidade de morar na mesma cidade. Então a gente já começou adequando algumas coisas na rotina da Bel que estavam erradas. Primeiro o cabelo, né? Então vamos começar a falar sobre a consulta dermatológica em si. Pra gente fazer uma consulta dermatológica bem feita, é muito importante que a gente examine a pele inteira do indivíduo, mesmo quando não há queixas. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? É muito extenso. E além da pele em si, tem os seus anexos. Então, cabelos e unhas, tudo isso é de cuidado por parte do dermatologista. A Bel, então, chegou pra mim se queixando, primariamente, a queixa principal dela
era de que ela estava com uma perda de cabelo muito acentuada, sim, tudo isso de cabelo, e ela estava desesperada porque o cabelo não parava de cair, aquela queda que você puxa os fios e sai muita quantidade, que você tira foto, manda pro dermatologista, acha que vai enlouquecer de tanto cabelo que tá caindo. Isso tem sido uma queda muito frequente no nosso meio agora, principalmente depois do Covid, porque é uma inflamação e alguns estímulos inflamatórios fazem com que os fios caiam. O nosso ciclo capilar tem fases, né? Fases de nascimento do fio, de crescimento e de desprendimento, de queda dos fios. E alguns estímulos inflamatórios fazem com que o fio se desprenda antes do período, em grande quantidade maior do que deveria. Isso estava acontecendo no caso da Isabela. E eu tive Covid, né? Ela teve Covid, mas outras coisas também podem fazer. Além de outras infecções, um estresse muito acentuado, um trauma que pode ser inclusive trauma cirúrgico, então tem no pós-parto também. São várias alterações, deficiências vitamínicas, várias coisas podem fazer com que essa queda aconteça, que a gente chama de eflúvio telógeno. A minha mudança para São Paulo, como a gente falou no vídeo anterior, né, do porquê eu sumi, foi um momento não estressante de fato na minha vida, mas de muitas mudanças, me alimentei muito mal, perdi bastante peso. Então com certeza teve alteração aí, deficiências vitamínicas e tudo associado. Fiz o alisamento também no meio do ano passado. Outra coisa, ela teve uma química, então, capilar, né? As químicas sempre agridem, gente, não caiam em nenhum golpe. Por mais que falem, essa daqui vai deixar o seu cabelo mais bonito, é sempre sim uma agressão ao fio, que pode, inclusive, agredir ao couro cabeludo. Então, eflúvio, química, estresse, que não foi pouco. E aí, na verdade, eu também usava um produto pro meu cabelo, achando que ia ajudar, porém eu usava da forma errada, né? Exatamente. E foi o diagnóstico dela. Ela, então, faz o que muitas pessoas fazem, de ir até a farmácia sem orientação de um dermatologista, comprar vários produtos, ler o rótulo e falar, esse daqui melhora, reconstrói, hidrata, protege. E no final das contas ela acabou piorando a situação dela porque ela desenvolveu uma alteração chamada de dermatite seborreica, basicamente um excesso de oleosidade no couro cabeludo, e isso sim piora uma queda. Então tudo isso a gente teve que organizar e tratar. O eflúvio a gente trata assim as causas básicas, né, quando identificáveis, mas ele é autolimitado, então uma hora vai voltar ao ciclo normal. Os fios que estão na fase telógena, que é a do desprendimento, vão uma hora eventualmente entrar novamente na fase anágena e começar a crescer, mas tudo tem que ser alinhado. Então a gente mudou os produtos que ela usava para... Ela me deu um shampoo tão adstringente. Dei um shampoo para limpar o couro cabeludo dela. A gente avaliou com um dermatoscópio, que é como se fosse uma lupa dermatológica. Um microscópio, para quem é biomédico vai... Isso, para quem é biomédico vai entender. E nós olhamos o couro cabeludo dela e tinha muita alteração de seborreia mesmo. Então começou assim, ela usou um shampoo bastante adstringente para limpar o couro cabeludo mesmo, e nos fios, na parte de terminal dos fios, aí sim ela fazia a hidratação, que ela achou que era a resolução para tudo. E não fiz mais alisamento por enquanto. Faz um ano e... Não, eu fiz em agosto do ano passado, vai fazer um ano daqui a pouco. Que ela não fez, orientei a não fazer mais. Dormir de cabelo molhado. Outra coisa que ela fazia, que piorava muito a dermatite seborreica, ela todos os dias, então vinha, trabalhava na clínica o dia inteiro, chegava em casa já cansada, a Isabela é workaholic, lavava o cabelo, em vez de secar o cabelo antes de dormir, ela dormia com o cabelo extremamente úmido, acordava no outro dia e fazia a escova antes de vir para a clínica. A dermatite seborreica tem associação com malacésia, que é um fungo, e quando a Isabela dormia com o cabelo molhado, isso possibilitava a proliferação. Então o ambiente já era oleoso, já era adequado para a proliferação fúngica, aí a Isabela ainda tornava esse ambiente úmido. Então estava tudo propício e precisou de muito empenho. Mas já melhorou, né? Coloquei meu cunhado pra fiscalizar se ela não ia dormir de cabelo úmido, e deu certo. Eu queria dormir de cabelo molhado, Felipe, vamos minha filha, vai secar esse cabelo. E deu certo, já melhorou muito. Já avaliei o couro cabeludo dela e não tem mais alterações que tinham antes de dermatite seborreica. E o eflúvio, ela ainda se queixa eventualmente, mas não diminuiu bem e não tem nenhum local de rarefação, né? Uma coisa interessante de pensar
é que o eflúvio, ele acontece em todo o couro cabeludo, então a queda é difusa, você não fica com nenhuma falha. Cai muito cabelo, mas cai do couro cabeludo como um todo. Isso é importante para diferenciar de todas as outras alopécias. E não se engane, são muitas causas. Tem causas que deixam inclusive cicatriz. Então sempre precisa ter um dermatologista para avaliar o seu couro cabeludo quando a queixa for de queda dos fios. Eu tinha um medo que você me tirou, que era da alopecia androgenética, né? Porque a gente tem uma avó que tem. Que tem. A alopecia androgenética, aí sim é um tipo de queda de cabelo, mas é diferente. A pessoa nunca vai chegar com aquela sensação de, nossa, perdi todos os meus cabelos, tira foto. Não, é uma rarefação mais crônica, eventual, assim, que você vai percebendo uma rarefação bem na região frontal, os fios vão ficando mais finos, tem um pouquinho de oleosidade associado, você vê na dermatoscopia algumas alterações bem típicas, por exemplo, um fio mais grosso, um outro fio extremamente fino, e tem a associação genética, então tem alteração hormonal e geralmente todas as pessoas daquela família, as mulheres daquela família têm essa alteração do couro cabeludo desse jeito. Na Isabela eu não preciso nem falar que eu não encontrei nenhum grau de... Somos cabeludas. Alopecia androgenética, ela realmente estava com um eflúvio. Tá bom, acho que de cabelo é isso. Gente, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que depois eu vou pedir pra Jé responder. E aí agora eu queria que ela falasse pra vocês sobre a manchinha que ela encontrou em mim. Conta a história dessa manchinha. Uma coisa que a gente sempre fala e que inclusive foi motivo do meu TCC, que acabou de ser publicado, é a importância de qualquer dermatologista, em qualquer consulta, avaliar o paciente como um todo, da cabeça aos pés, mesmo que não tiver queixas relatadas. E esses dias a Isabela estava lá em casa, quem me conhece sabe que ficou perto de mim, eu já começo a olhar o corpo inteiro, todas as partes que estão disponíveis eu olho, procuro manchinha. E eu acabei encontrando uma manchinha no pé da Isabela. Por quê? Na parte Porque da planta mesmo. A Isabela estava com o pé sujo em cima do sofá da irmã. Eu achei aí que ela ela não ia pegou contar essa um parte. lenço umedecido e foi limpar o meu pezinho. Sim, eu sou esse tipo de irmã mais velha. É. Fui limpar o pé dela. E pra minha surpresa, uma sujeirinha não saía. E eu peguei outro lencinho umedecido e cutuquei mais um pouquinho e não saía. E era uma manchinha bem discreta, bem pequenininha. Peguei ela bem no começo. Sim, eu já limpei o pé da Isabela outras vezes. E aí, na hora eu fui, peguei meu dermatoscópio e comecei a olhar. Inclusive ela não conseguiu trazer o dermatoscópio aqui hoje porque o meu cunhado ia usar. Ele mas... tá fazendo cirurgia oncológica, então ele precisa pra avaliar alguns tipos de câncer. Mas a gente tirou fotinha, então a gente vai tentar inserir aqui no aqui vídeo pra vocês verem a manchinha. Isso. E ela tem algumas alterações, olhando com o dermatoscópio, que a gente não fica completamente tranquilo, não acha que é uma alteração tão benigna assim, e a gente prefere retirar para mandar para estudo histopatológico que vai definir com certeza qual que é o diagnóstico. Então daqui uns dias a minha irmã vai operar o meu pé. Sim. Pra vocês verem, uma pessoa que nunca nem tinha reparado na pinta e a gente pode estar retirando uma lesão que realmente depois traria mais problemas pra ela. Sim. E por fim, a gente vai falar da skincare da Isabela também. Deixamos pro final porque é a parte que vocês mais gostam, né? Exatamente. Quem tiver dúvidas pode mandar depois. Mas eu queria começar falando que antes de ter uma skincare complexa, cheia de produtos, o mais importante é seguir os passos básicos, que são limpeza, hidratação e proteção solar. Isso a Isabela já faz há mais ou menos 10 anos. Há uns 2 anos eu a convenci de usar produtos cada vez melhores, então ela investiu em um bom sabonete para rosto, ela investiu em um hidratante que não deixasse a pele dela tão oleosa, porque nós duas temos essa tendência de ter a pele um pouco mais oleosa, e investiu também em protetores solares que são específicos para a pele da face. Antioxidante. Outra coisa que ela usa com frequência é vitamina C, então faz esse papel de antioxidante, melhorar as manchinhas do rosto. Mas é basicamente isso que ela faz, proteção, hidratação, vitamina C e... Então é basicamente isso que ela faz. Lavagem, né, limpeza do rosto, hidratação, uso de antioxidantes e proteção. Às vezes a gente usa algum ácido despigmentante para dar uma melhorada na qualidade global da pele. Às vezes tem uma acnezinha também, então o ácido ajuda. Isso.
E eu acho legal que você falou que a gente tem a tendência da pele oleosa, mas que a gente usa hidratante. E muitas pessoas não entendem por que é importante usar o hidratante em quem tem a pele oleosa e que é só usar astringente, né? Exatamente. Todas as peles precisam de hidratação. Então, existem hidratantes que são específicos para o tipo de pele oleosa. Não é porque a sua pele produz um óleo em excesso que você tem que deixar de hidratá-lo. Você tem que usar o hidratante certo. E quem vai saber te recomendar esse tipo de hidratação é o dermatologista. Não adianta ir em farmácia e ficar comprando um monte de produtos, gastando, se você pode ter um skincare mais básico, resumido, orientado, que você consiga cumprir. O importante é conseguir cumprir e usar. E usar. A Isabela usa muita maquiagem. Então isso é uma outra coisa que entra na hora de pensar no skincare dela. A pele tem que estar limpa para receber, né? Exatamente. Se ela não cuidasse da pele, não teria como manter uma pele bonita usando maquiagem todos os dias. E mesmo usando maquiagem todos os dias, ela tem um skincare de passos simples, básicos, mas que funcionam. Isso é o primordial. E aí, em relação à dermato, eu acho importante falar para vocês que diagnóstico e cirurgia são algo específico do dermatologista, mas que a nossa área ela é muito vinculada principalmente na parte injetável, então tudo que eu faço no consultório a Gé também faz. Exatamente, atualmente há a liberação de ambos os conselhos, né, de realizar a parte cosmiátrica de injetáveis. Eu posso fazer também, além de fazer a parte de dermatologia doença, de fazer dermatologia cirúrgica, que é uma parte que existe, muitas pessoas o biomédico às vezes não pode fazer. Isso o biomédico não pode fazer, mas a parte de injetáveis é liberada por ambos os conselhos. Sim, e a parte de cosmetologia também. Na semana passada o CRBM liberou mais uma área de atuação do biomédico, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Certo, irmã? Certo. Bate aí. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei muito legal, muito completo e muito complexo também. Vocês viram diferentes áreas de atuação do dermatologista. E a Gé agora atende aqui, mas a gente também atende em Dourados. Uma vez por mês eu vou pra lá e a Gé também vai, né? Então a nossa agenda está aberta tanto aqui quanto lá. Nossa clínica fica aqui no Itaim Bibi. E qualquer dúvida que vocês tiverem, adiciona a Gé no Instagram. Podem lotar ela de perguntas no direct que ela responde vocês. Ou deixem aqui nos comentários que em breve a gente responde também, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Bell Girl.